Pronto, olha só. O que diz a questão 3? Diz assim, ó. Como resultado de um aumento de temperatura de 32 graus Celsius, 32 graus Celsius já é o ΔT, né? Já é o aumento, certo? ΔT, 32 graus Celsius. Uma barra com uma rachadura no centro dobra para cima. Se a distância fixa L0 é 3,77 metros, L0 é 3,77 metros, e o coeficiente de dilatação linear da barra, alfa, é 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine a altura x do centro da barra. Ele quer esse x que está aí na figura, né? Esse x, ele só é diferente de zero, quer dizer, da situação 1 para a situação 2, o que aconteceu foi a barra aumentou de comprimento porque ela dilatou, né? Ou seja, esse comprimento horizontal ele continua sendo L0, mas o tamanho da barra é maior que L0. É L0 mais do que ela dilatou, né? ΔL, né? Esse xzinho, que é o que ele quer saber, ó, na verdade ele é um cateto desse triângulo aqui, ó, né? Então, se eu tiver hipotenusa, esse ladinho aqui, ó, esse pequeno cateto aqui, eu já sei que é quem? L0 sobre 2, né? A metade do comprimento da barra antes dela dilatar. E esse aqui é a metade do comprimento da barra, mais o que ele dilatou, metade, né? Já que ele dilata igual para um lado e para o outro. Então, se eu souber que ele dilatou, eu sei quem é o x, né? Vamos calcular quanto dilatou e depois a gente calcula o x. Então, ele dilatou, ó, L0, alfa, ΔT, né? Ele deu L0, deu alfa, deu ΔT. Quanto é que deu esse ΔL? Alguém fez? 3? Deixa eu ver. 0,03 3 metros, né? Só que ele quer o x. Como é que eu acho o x? Bom, eu sei que o x, né, vai ser a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos esse cateto ao quadrado, né? Só Pitágoras aqui mesmo. Cá. L0 sobre 2 mais ΔL sobre 2 ao quadrado igual a x ao quadrado mais L0 sobre 2 ao quadrado, né? Aqui, quando eu fizer o quadrado do primeiro, vai cancelar com aquele, né? Vai sobrar só 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai ser o x. O x vai ser a raiz disso, né? Pronto. Certo? É só substituir. Você tem L0, delta L você achou, e aí você acha o x. Quanto é que vai dar esse x? 0, vai dar 7,54 vezes 10 a menos 2. Certo? Questão 4 diz assim, ó. Que massa de vapor a 100 graus Celsius, então ele quer a massa, né? E o vapor está assim, é a temperatura inicial do vapor, né? A temperatura inicial do vapor é 100 graus Celsius. Deve ser misturada com 150 gramas de gelo no ponto de fusão. Então, a massa do gelo é 150 gramas e ele está no ponto de fusão, ou seja, a temperatura inicial do gelo é 0, né, ponto de fusão, em um recipiente isolado termicamente para produzir água a 50 graus Celsius. Então, o que acontece? Ele quer que a temperatura final seja 50 graus Celsius. Ora, você tem gelo e tem vapor misturado, juntos, né, isolados termicamente. Então, o que vai acontecer é que o vapor vai ceder calor para o gelo vai receber calor do vapor. Então, o vapor vai virar líquido, né, ele primeiro precisa virar líquido e depois esfriar até 50 graus.
Né? Porque o vapor, quando ele virar líquido, ele vai virar líquido a 100. Ele vai precisar esfriar até 50. E o gelo, ele primeiro precisa derreter, aí ele vai virar água líquida a 0 graus e depois esquentar até 50 graus Celsius. Né? Então, o que acontece? Para o gelo derreter, ele precisa receber calor. Né? Para o vapor de água liquefazer, ele precisa perder calor. Né? Então, o que acontece? Como está isolado termicamente, é que quem está perdendo está cedendo para quem está recebendo. Né? A troca é só entre eles dois. Então, eu posso dizer que o calor recebido, no caso pelo gelo, foi cedido pelo vapor. Ou o calor que o vapor cedeu foi absorvido pelo gelo. O calor que o gelo recebeu foi necessário para derretê-lo, fundir, né? Vou botar só F para não ficar muito grande. Fusão do gelo, né? Mais esquentar. Massa do gelo, que agora é água, né? C da água, vezes ΔT. Isso foi cedido pelo vapor. Que primeiro se liquefez, né? Massa de vapor, vezes L de vapor, e depois esfriou. Massa de vapor, que agora é água, né? C da água, ΔT. Ele quer a massa de vapor, massa do vapor, né? Então vamos isolar essa massa do vapor, vai ficar assim, ó. A massa do vapor vai ser igual a massa do gelo, calor de fusão, latente, mais massa do gelo, C da água, ΔT, sobre calor latente de vaporização, mais C da água, ΔT. É só você substituir os valores lá dentro, porque ele deu, a massa do gelo ele deu calor lá, aí esses calores, e na prova vai vir para vocês, tem um apêndicezinho no final que vai estar tudo colocadinho lá, certo? As questões, elas presumem que você tem acesso ao livro e vai poder consultar, tá lá, né? Calor latente de fusão, de vaporização, tanto faz a unidade que você vai usar, desde que você, né, claro, seja coerente, né, use ou todo mundo em caloria por grama, ou grama grau Celsius, ou então joule, quilojoule por quilograma, né? Ou quilojoule quilograma por Kelvin. E aí você vai descobrir a massa de vapor, que deve ser igual a... Ela é 32,98 gramas. A questão 5 é uma que tem assim, versão não métrica, né? Certo? Aí tem assim, ó, porque na verdade eu imprimi a versão antiga da lista, e aí eu mudei um pouquinho, essa desse ano tá um pouco diferente. Então veja que está assim, ó, tem assim, versão não métrica. Há quanto tempo um aquecedor de água de 2,0 vezes 10 a 5 BTUs por hora leva para elevar a temperatura de... Aí tem 20 galões, é 40 galões de água, de 70 Fahrenheit para 100 Fahrenheit, né? Aí depois tem versão métrica, papapá. E lá no final tem de 21 graus Celsius para 28, é 38, né? Porque senão o gabarito dá metade do que está aí. Então, se vocês tiver dado errado, é 40 galões de água na segunda linha e lá no finalzinho é 38 graus Celsius, certo? E a 12, que a gente vai fazer, acho que vai dar tempo, o gabarito não está correto, não tem nada a ver com isso aí, né? O gabarito correto é 0,40 centímetros por hora. Questão 12. 0,40 centímetros por hora. Questão 6 diz assim, ó. Em um aquecedor solar, a radiação... Ele vai explicar primeiro como é que funciona, né? Em linhas gerais, um aquecedor solar. Diz assim, em um aquecedor solar... A radiação do Sol é absorvida pela água que circula em tubos, em um coletor que é situado no telhado. A radiação solar penetra nesse coletor através de uma cobertura transparente e aquece a água dentro dos tubos. Essa água é bombeada para um tanque de armazenamento. Suponha que a eficiência global do sistema é 20%. Aí ele ainda explica melhor. Ou seja, 80% da energia solar incidente é perdida, né? Ele fala que a área de coleta é necessária para aumentar a temperatura de 200 litros de água. Então primeiro eu sei que a eficiência é 20% e eu quero aumentar a temperatura de 200 litros de água do tanque,
de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 20 graus Celsius e a temperatura final é 40 graus Celsius. Em 1 hora, o intervalo de tempo é 1 hora, se a intensidade da luz solar incidente é 700 watts por metro quadrado. Então, a intensidade 700 watts por metro quadrado. Então, vamos lá. Ora, a intensidade luminosa, né? A gente já viu a intensidade sonora, é semelhante, inclusive a mesma unidade. Aí já dá para você tirar que essa intensidade luminosa é a potência sobre a área. Né? Como ele quer a área, potência por I, né? Então, a área vai ser a potência sobre a intensidade que ele deu. Só que a potência ele não deu. Mas, eu sei que a potência é energia por tempo, né? E eu quero aquecer a água de 20 graus Celsius. Delta T de temperatura 20 graus Celsius. Então, basta eu fazer o quê? Bom, se a potência é energia por tempo, então ela pode ser escrita como calor por tempo. Cuidado para não confundir temperatura com tempo aí os T's, né? Então, eu quero aquecer a água, não quero mudar de estado, então é o calor sensível, né? A massa de água vezes o C vezes o ΔT sobre o tempinho ΔTzinho, ó. Então, essa potência, a massa, 200 litros, não é massa, né? Mas a densidade da água é 1, né? Então, vai ser 200 quilogramas. O C, aqui. E aí, como ele usou lá em watt, né? Cuidado, porque lá ele deu a informação de 700 watts por metro quadrado. O watt é a mesma coisa que quê? Joule por segundo. Então, é mais aconselhável você usar 4.190 joules, né? Porque se você usar uma caloria, certamente você vai ter problema. A não ser que você transforme lá a unidade do I. Pode ser também, um ou outro. Certo? Melhor usar logo aqui, né? Que a gente já não precisa mais se preocupar com isso daí. Certo? Então aí você vai substituir aqui pela unidade em joule. Variação de temperatura é dada. E o tempo, ele deu 1 hora. Você vai usar em segundos, né? 3.600 segundos. Aí daqui você vai achar a potência. Essa potência deve dar, vamos ver se eu fiz, 4.655,55 já em watts, né? Certo? Aí você joga lá. Só que ele falou que a eficiência da máquina do sistema é 20%. Ou seja, da energia que chega solar, só 20% é aproveitada para aquecer, né, a água em 20 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer, ó, a área, eu tenho uma potência e tenho uma intensidade de luz, intensidade luminosa, né? Só que só 20% dela é que vai ser, vou botar assim, ó. Só que só 20% dessa intensidade luminosa é que vai ser aproveitada, né? Então, na verdade, aqui, ó, é 0,2 I. Aí você já tinha a potência, ele deu o I. E aí você vai achar que a área é quanto? 33,25 metros quadrados. Bem grande, né? Uma área bem grande. Pronto, ó. A questão 9 é uma questão de primeira lei da termodinâmica e ela é bem parecida com a 20, que é a última também que tem um gráficozinho, né? São as duas que tem um gráfico, certo? Aí a questão 9 diz assim, ela tem uma pequena diferença, quando eu li aqui de manhã, ela estava diferente do que o pessoal percebeu na lista. Olha o que diz a 9, vamos lá, diz assim, ó. Quando um sistema passa do estado I para o estado F, seguindo a trajetória IAF, essa de cima, ó, mostrada na figura, Q é 50 calorias e W 20 calorias. Então, Q, 50 calorias e W, 20 calorias. Isso na trajetória IAF, né? Vou botar aqui assim. Vou botar assim, ó. Q, IAF e trabalho IAF, né? Aí ele fala, ao longo da trajetória IBF, a de baixo, Q é 36 calorias, diferente, né? Então, na trajetória IBF,
Q é 36 calorias. A pergunta é, quanto vale W ao longo da trajetória IBF? Bom, eu quero W, tenho Q. E eu posso usar a primeira lei da termodinâmica. Clássico, né? Quando você tem Q e W, a primeira coisa que você pensa é na primeira lei da termodinâmica. Que diz que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Eu tenho calor e o trabalho para a trajetória IAF, né? Então daqui, ó, eu posso dizer que a variação da energia interna IAF é igual ao calor nessa trajetória menos o trabalho nessa trajetória. Daí eu descubro quem é a variação da energia interna. Eu vou eliminar o I, do interno, né? Vou botar só assim, AF, certo? Vai ser 50 menos 20, né? 30 calorias, certo? Só que o que ele quer é da trajetória IBF, né? Ele quer o trabalho na trajetória IBF. Ele me deu calor. Só que eu sei, a gente discutiu isso aqui na aula, quando a gente falou da primeira lei, que o calor e o trabalho são grandezas dependentes da trajetória. Tanto tá aqui ó, a prova. Quando você vai de I para F seguindo a trajetória A, o calor recebido é 50. Quando você vai do mesmo I para o mesmo F, mais pela trajetória B, o calor é 36. É diferente. Certo? Só que a variação da energia interna não muda. Ela é independente da trajetória. Quando você vai de I para F, independente se você segue o caminho A, o caminho B, esse caminho do meio ou qualquer outro caminho, indo de I para F, a variação da energia interna é sempre a mesma. Certo? Então eu vou usar esse fato, né? Se a variação da energia interna de I para F pela trajetória A é igual à variação da energia interna de I para F pela trajetória B, então eu tenho o que eu preciso, né? Calor, IBF, menos trabalho, IBF. Ele quer o trabalho IBF. Eu tenho a energia e tenho o calor que ele me deu, né? Então 30 igual a 36 menos IBF. Então o trabalho IBF é 6 calorias. Isso item A, né? Vamos seguir. Item B. Se W for igual a menos 13 calorias na trajetória de retorno FI, então trabalho FI é menos 13 calorias, quanto vale Q nessa trajetória? De novo eu estou entre FI ou IF. Eu já tenho uma variação da energia interna entre I e F, né? Agora direto, sem passar por nenhum estado intermediário. Só que agora, presta atenção, ele me deu o trabalho, não foi de I para F, foi de F para I. Então, a variação da energia interna, ó, eu tenho a variação da energia interna de I para F, seguindo A ou B, não importa. Mas aqui eu preciso FI. A variação da energia interna de I para F, vou até eliminar aqui o A, para você não confundir. É igual ao negativo da variação da energia interna de F para I. Ao contrário, né, a volta... Você inverte o sinal da transferência, né, da variação. Então, negativo. Então, eu vou ter o quê? Que delta FI é igual ao calor FI menos o trabalho FI. A energia interna eu já sei que é 30. Como eu preciso do retorno, menos 30, igual ao que FI é o que ele quer, e o trabalho FI menos 13. Né? É daqui que você descobre o que é FI. Certo? Vamos em frente. Cadê? Me perdi. Pronto. Aí aqui é o que eu acho que vai dar, diferente, ó. Ele fala assim, ó. Então, quanto vale Q nesta trajetória? Pronto, já fizemos, né? Aí agora ele fala assim, ó. No meu tem assim, se a energia interna I é igual a 10 calorias, tem essa informação de vocês? Não, né? Pois é, tá faltando. Tem que anotar porque senão você não consegue fazer. Anote aí, ó. No caso aqui já é o item C, ó. Ele fala assim, se a energia interna
em I é igual a 10 calorias, qual é o valor da energia interna em F? Então pronto, se ele deu energia interna em I, que é em F você tem um delta, não tem muito o que fazer, né? Variação da energia interna, FI, né? FI, é igual a energia interna F, menos a energia interna I. Então você tem o que? A variação da energia interna é 30, né? Então a energia interna é F, ó. Então você descobre a energia interna em F, né? No caso de vocês não tem essa pergunta, né? Mas tem a próxima. Que aí a próxima, para fazer, você vai precisar disso daí. O que está faltando no enunciado de vocês é essa informação aqui, ó. A energia interna igual a 10 calorias. Você precisa, né? Esse item aqui no meu é o item C, nem vai precisar tanto. Quer dizer, você pode fazer sem ele, mas você só faz os próximos, seja com o que eu vou fazer, seja do jeito que ele diz, com essa informação. Então essa aqui está faltando, precisa colocar, certo? Aí seguindo adiante, o que ele pergunta? Se a energia interna B, agora ele dá assim, ó. Se a energia interna B é 22 calorias, isso aí tem, não tem? Pronto. Se a energia interna em B é 22 calorias, qual é o valor de Q na trajetória IB? Então ele quer Q na trajetória IB. Aí vamos lá. Bom, ele deu a energia interna B e se refere à trajetória IB. Então, vou fazer tudo IB. Vou fazer assim, ó. A variação da energia interna IB vai ser igual ao calor IB menos o trabalho IB. Né? Eu sei que a variação da energia interna de I para B é a energia interna em B menos a energia interna em I. Final menos inicial, igual ao calor IB menos o trabalho IB. A energia interna em B ele me deu 22. A energia interna em I é o que estava faltando no de vocês, 10. Calor IB eu não sei. E o trabalho em IB eu também não sei. Mas olhe para a figura, olhe para o gráfico. Certo? O que está acontecendo aqui? Ó? Preste atenção no gráfico. Para ir de I para B, na verdade, IB é o estado intermediário, né? As informações iniciais que a gente tinha era de I para F. Eu sei que a variação da energia interna para ir de I para F, ó, vou escrever aqui, ó. Tá aqui nesse cantinho. A variação na energia interna de I para F é igual ao calor IF menos o trabalho IF. Né? Vamos usar a trajetória B, já que aqui tem intermediária B, né? Então vamos botar IBF, IBF, IBF. Certo? A variação da energia interna IBF eu tenho, ó. IBF, cadê? Tem algum lugar para aqui. Não, aqui é o trabalho, né? A variação da energia interna IBF é igual a IAF, é 30 aqui, ó. Né? Tem, né? Que é igual. Então, 30, ó. O calor IBF eu tenho. Ele me deu em algum lugar. Tá lá, ó. 36, né? 36. Aí você diz, daqui eu posso descobrir o trabalho. Na verdade, eu já tinha, né, pessoal? Tô repetindo, né? Trabalho IBF, tá vendo? Eu já tinha feito isso, ó. Desculpa, esqueci que eu tinha feito já. Eu tenho um trabalho IBF. Deixa eu apagar então, pra não ficar repetindo. Eu tenho um trabalho IBF. Aí você diz, mas ele não quer o trabalho IBF, ele quer só IB. Mas você concorda comigo que o trabalho IBF é igual ao trabalho IB mais o trabalho IF? BF? Né? Ó. Não, trabalho. De I para B o trabalho é 0? De I para B, cuidado aqui, você está pensando certo, só está olhando para o gráfico errado. O eixo X, o eixo Y é P.
o eixo X que é V. Então, aqui, de I para B, o volume aumenta ou permanece constante? De I para B? Aumenta. Então, o trabalho é diferente de zero e positivo, né? De B para F, o que acontece com o trabalho? É zero. Por quê? Porque não varia o volume, ó. O volume está na mesma linha, constante. Então, o trabalho de I para F é igual a esse pedacinho, mais esse é zero. Então, o trabalho de I para F é igual ao de I para B, que é quem eu preciso, né? Ó, IBF eu tenho 6. IB é quem eu quero. IBF é zero. Então, eu acho o IB e coloco aqui 6, ó. Daí eu acho o calor IB, que é quanto? Do 18, né? Calorias. Certo? E, finalmente, o outro item. Cadê? De novo. Se a energia interna em B é 22 calorias, qual é o valor de Q na trajetória BF agora? Né? Isso foi o item. O meu é o D, né? Agora na trajetória BF. Ele quer na trajetória BF, a vertical, né? Ora, eu posso pensar mesmo, por exemplo, posso fazer assim, ó. Por exemplo, a variação da energia interna BF é igual ao calor BF menos o... Mesma coisa, né? Mesma ideia. Menos o trabalho BF, certo? Só que o trabalho BF eu já sei que é zero, né? Então, o calor vai ser a própria variação da energia interna. Certo? A variação da energia interna é o final menos o inicial. Então, eu posso olhar como a energia interna F, que eu tenho, ó, menos a energia interna em B, que ele me deu, igual ao QBF. Pronto, achei o QBF, né? Energia interna em B, em F, desculpa, tá lá, ó, 40. A energia interna em B ele me deu 22 igual a QBF. Foi coincidência ter dado a mesma coisa, certo? Não assumo que é sempre a mesma, porque pode não ser. Questão 12 diz assim, ó. Uma camada de gelo de 5 centímetros de espessura se formou sobre a superfície de uma caixa d'água em um dia frio de inverno. O ar acima do gelo, a figurinha mostra isso, né? Está a menos 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do ar a temperatura do ar é 10, menos 10 graus Celsius. Calcule a taxa de formação da placa de gelo em centímetros por hora. É uma questão um pouco mais diferente das demais, né? Ele quer a taxa de formação da placa de gelo e ele dá a unidade, que aí já direciona a gente. Centímetros por hora. Ele fala, suponha que a condutividade térmica do gelo é 0,0040, K do gelo é 0,0040 caloria por segundo grau Celsius. Por segundo centímetro grau Celsius. Certo? Aí ele fala, e sua densidade é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Suponha também que a transferência de energia através das paredes e do fundo do tanque pode ser desprezada. Então, o que ele quer? Presta atenção. Ele diz assim, imagine a situação, você tem uma caixa d'água com água líquida, né? Só que o dia está muito frio, menos 10 graus Celsius. Então, a água vai congelar na superfície, né? Porque ela está em contato com o ar. Só que o que vai acontecendo é que isso que vai congelando, a próxima camada, ela vai congelando também até que, né? Toda ela que vai, até porque você tem deposição aqui de alguma coisa, líquido, enfim, alguma coisa pode ir se depositando aqui. Ele cita no enunciado que você vai ter um aumento dessa camada de gelo, né? Ela é 5 centímetros, mas vai aumentando. Então, eu sei que ela vai aumentando porque tem alguma energia aí sendo consumida ou cedida, né? No caso, se eu estou formando gelo, então eu tenho calor de fusão entrando em ação aí, né? Ou seja, eu posso dizer, por exemplo, que a potência, que é energia por tempo, né?
Vou botar assim, ó. Vou botar assim, depois eu conserto. Vou botar assim, pronto. Energia por tempo. Só que e onde essa energia é o calor e onde esse calor é o latente, né? ml. Só que tem um detalhe. ml é o calor latente, né? Estava escrito em algum lugar, a gente já apagou. Calor latente. ml. L é o calor latente de fusão, no caso, que eu estou fundindo a água, né? Constante. Essa massa vai ser constante? Não, porque eu estou aumentando, eu estou produzindo gelo. Então a massa de gelo vai aumentar, vai variar, né? Então eu vou colocar a potência melhor como dq dt, porque o calor também vai variar. dq dt, onde esse Q é o calor latente, ó. ddt de ml. Cuidado para não confundir os L's. Eu vou botar assim, L de fusão. Senão você pode pensar que é o L da espessura. Certo? Aí vamos lá. O L de fusão é constante, pode sair dessa derivada, mas a massa não. Aí você coloca aqui, ó, L de fusão, dm dt. dm dt, concorda comigo que esse dm dt é uma taxa? É a taxa de quê? É a taxa de variação da massa no tempo. Só que o problema que é o quê? A taxa da formação de gelo em que unidade? Centímetros por hora. Ali, se eu fizer ali do jeito que está ali, eu vou ter a taxa em que unidade? Quilogramas por hora, ou segundo, né? Então eu tenho que dar um jeito de transformar aquela massa em alguma coisa que tenha unidade de comprimento. Né? Porque ele quer centímetro por hora. Ora, mas eu sei que ele me deu a densidade, ó. Né? Eu sei que a densidade é o quê? Massa sobre o volume. Então, a massa é ρV. No caso, quem seria o volume? Olha para essa figura. O volume é a área da base da caixa d'água vezes a altura, exatamente, o H, a camada de gelo, a espessura, concorda? Ó, AH é o volume. Vamos jogar lá dentro. Vai ficar assim, ó. Potência, ó, igual a L de fusão vezes dm dt. Só que o M é ρAH, né? ρAH, certo? Esse ρ é a densidade constante, já pode sair da derivada. O A varia? Não. É a área da caixa d'água, não muda. E o H varia? Varia. É justamente quem a gente procura, né? Então eu vou escrever isso aqui como L de fusão, vou já botar só assim, ρA dHdt. Eu quero justamente dHdt. Então dHdt vai ser a potência sobre esse pessoal aqui. Isso eu tenho, né? Tá lá só consultar. Eu tenho e a área eu não tenho. Mas também não tenho essa potência aqui, ó. Mas eu sei que o calor está sendo conduzido através do gelo, como se ele fosse uma placa, né? Então eu posso usar aquela expressão da condução que a gente escreveu aqui, aquela P condução, ó. Aquela P de condução, que nada mais é do que calor sobre tempo, que é justamente o que a gente usou, que é o Ka sobre L, T menos T0. Né? Vou usar isso lá, vamos lá, vou escrever mais ou menos o que vai ficar assim. Vou usar a potência como sendo K, condutividade. Inclusive, você já poderia até desconfiar disso daí, porque ele deu a condutividade, ó. Né? Ele já está meio que indiretamente dizendo que você vai precisar dessa informação, né? Ka sobre, aí cuidado que eu disse para não confundir. O L que a gente costuma usar na fórmula é a espessura, que eu chamei de H, né? H, T menos T0 igual a LF, ρA dHdt. A área, ó, vai embora. Né? E aí eu descubro dHdt. dHdt é K, T menos T0 sobre H, ρ, L de fusão. Aí cuidado com as unidades, certo? O K, ó, está em calorias segundo centímetro grau Celsius. Aqui, grama grau Celsius. Não, grama centímetro cúbico, né? Aí, o L, então é melhor você usar o 80, né? 79,5 calorias por grama, né? Já que aqui está a caloria, aqui está em grama, ó. Certo?
O H ele deu 5, pronto, você tem tudo. Tem o Rho, tem o K. O ΔT vai ser quem? No caso, 10, né? Porque 0 menos 10, né? Aí você vai descobrir o DH/dt. Só que o DH/dt que você descobrir aqui vai estar em centímetro, né? Ó, porque aqui tem um caloria segundo centímetro grau Celsius. Aqui tem um grau Celsius, já cancelou esse grau Celsius, né? Embaixo tem um H que está em centímetro, certo? Aqui também tem um centímetro. Aí aqui tem um Rho que está em grama centímetro cúbico. Pronto, já foi embora 2 centímetros e a grama. E LF está lá ó, em caloria por grama. Pronto, foi embora a caloria. Aí você vai obter o quê? A resposta em centímetro por segundo, né? Só que ele quer em centímetro por hora. Aí você vai ter que multiplicar por 3.600, né? Cuidado para não... Só porque o problema pediu, senão você poderia deixar por segundo, né? Aí quando você fizer isso aí, porque senão não vai bater o gabarito. É 0 em centímetro por hora é 0,03934. Em centímetro por hora. Pronto. Né? Se ele não quisesse por hora, aí dá diferente. Né? Você tem que multiplicar por 3.600, aquele que é por hora. Pronto. Vamos lá. Questão 15. Questão 15 diz assim, ó. Um anel de cobre de 20 gramas, com a massa do cobre, 20 gramas, a 0 graus Celsius, temperatura inicial do cobre 0, tem um diâmetro interno D igual a 2,54. Diâmetro interno inicial do cobre, 2,54 centímetros. Aí ele fala assim, ó. Uma esfera de alumínio a 100 graus Celsius. Então, temperatura inicial do alumínio, 100. Tem diâmetro 2,54, 508. 2,54, 508 centímetros. A esfera é colocada acima do anel, como ilustra a figura seguinte, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico sem perder calor para o ambiente. A esfera se ajusta ao anel perfeitamente na temperatura de equilíbrio. Qual é a massa da esfera? Então vamos lá. Ele está dizendo assim. Primeiro ele falou em equilíbrio térmico, né? Cuidado que às vezes a gente tem a tendência a achar que o equilíbrio térmico é a metade da temperatura. Não é, né? Depende das massas, dos coeficientes de dilatação, de calor sensível, né? Então você tem que achar primeiro essa temperatura de equilíbrio. Pô, e eu sei o seguinte, ele quer a massa do alumínio, né? A massa do cobre ele deu. Eu sei que o calor que o alumínio está a 100, ele vai ceder calor para o cobre, né? E o que vai acontecer é que o alumínio está em cima do cobre. O alumínio vai perder calor, vai esfriar. E o cobre vai aquecer, por isso ele vai dilatar e aí a esfera vai conseguir entrar dentro do anel de alumínio, de cobre, né? Então o calor perdido pelo alumínio é recebido, absorvido pelo cobre. Então a massa de alumínio vezes o calor sensível do alumínio vezes a diferença de temperatura, T de equilíbrio menos T0 do alumínio, vai ser igual a massa do cobre vezes o C do cobre vezes T menos T0 cobre. Certo? Aí vamos usar essas temperaturas em módulo, porque a gente não se preocupa com a questão do sinal, né? Porque o fato é que o perdido é recebido pelo outro. Aí você diz, eu quero a massa do alumínio, eu não tenho. E nem a temperatura de equilíbrio, eu tenho duas variáveis, né? Mas eu tenho outro dado importante que ele me deu. Ele diz assim, no equilíbrio térmico há um ajuste perfeito entre o anel e a esfera. Isso quer dizer o quê? Que acontece dilatação de um, contração de outro, e aí você tem um encaixe, né? Ou seja, eu vou levar isso aí em conta, então, ó. Vou botar aqui embaixo, depois a gente volta para lá. A dilatação, vamos levar em conta a dilatação, né? Então, o que acontece para o cobre? O cobre vai sofrer uma dilatação e o diâmetro final do cobre vai ser o diâmetro inicial mais o quanto que ele aumentou, né? Mas quanto foi que ele aumentou?
Ele aumentou aquela expressãozinha que a gente já conhece. D0, alfa, delta T. Vou botar logo direto delta T. Delta T. Aí você diz, e por que eu uso alfa? Um anel não é um volume? Né? É um volume. É uma esfera, tem volume. Só que eu não estou interessada no que a esfera vai crescer como um todo. Assim, ó, ela vai dilatar radialmente em todas as direções, né? Só que não me importa o crescimento dela para cá, para cá, para cá. Só estou interessada nessa direção, porque é a do diâmetro. É a que vai me importar para me encaixar com o anel, né? Por isso que eu vou usar a dilatação linear mesmo, não preciso usar a volumétrica, tá? Então, ó, o D do cobre, o D final do cobre, e o D final do alumínio vai ser D0 do alumínio mais o que ele variou, né? Mesma ideia. D0 do alumínio mais D0 do alumínio, alfa alumínio, delta T. Ele diz que há um encaixe, um ajuste perfeito no equilíbrio, ou seja, D do cobre vai ser igual ao D do alumínio, né? D do cobre final vai ser igual ao D do alumínio. Daqui você pode conhecer quem? A temperatura de equilíbrio, igualando esses dois. Se você fizer isso aí, você vai achar que a temperatura de equilíbrio cadê meu? 50,38. Aí você joga lá dentro e acha a massa do cobre, do alumínio, que vai dar 8,71 gramas. É, 8,71 gramas. Certo? Ok? Então você tem que lembrar sobre essa questão da dilatação, né? Ele não dá esses alfas, né? Alfa do alumínio, alfa do cobre, ele não informa na questão, se você olhar aí. Aí você de novo vai ter que consultar lá o livro, tem uma tabelinha informando os coeficientes de dilatação do cobre, do alumínio, tem tudinho lá. Certo? O raio dela, raio da esfera, 0,5 metros, cuja emissividade é 0,850, a emissividade, lembrando, ela vai de 0 a 1, né? E é adimensional, está a 27 graus Celsius. Então a temperatura inicial dela é 27 graus Celsius. Em um local onde a temperatura ambiente é 77 graus Celsius. Temperatura ambiente 77 graus Celsius. Com que taxa a esfera emite e com que taxa a esfera absorve radiação térmica? E qual é a taxa líquida de troca de energia da esfera? Certo? Então vamos lá. Bom, ele quer saber primeiro com que taxa a esfera emite, né? Ó, a esfera emite com a temperatura que ela está, né? Observe aí que é uma temperatura de 27 graus Celsius. Só que está em graus Celsius. Né? E a gente sabe que a taxa de condução, no caso de radiação, de emissão de radiação, é como sigma epsilon A T elevado à quarta em Kelvin. Né? Essa constante sigma, constante de Stefan Boltzmann, você olha lá, é da ordem de 10 a menos 8, 5,8 eu acho. A gente olha aqui, certamente vocês vão ter essa informação, certo? Não precisa se preocupar com isso aí não. Mas vamos olhar aqui. Acho que ela é 5,8, 80 e algum. Tá aqui. Cadê? 5,67. Tá aqui, ó. Sigma igual a 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, né? Isso. Kelvin a quarta, exatamente. Esse é o sigma, né? Não tem muito o que você fazer. É só você lembrar, isso está no livro de vocês, mas né, vocês vão ter isso no apêndice, se for o caso. Então é só você substituir, ó. Ele deu o sigma, que já dá uma dica aqui, ó, que está em Kelvin, né? O epsilon, a emissividade da esfera, é dada também. A área não é dada, mas você sabe que é uma esfera, né? Então dá para você achar a área da superfície dela, é a área que importa, não é o volume, cuidado aí, tá? É a área da superfície, que é quem? Não, a área.
4πr ao quadrado, né? 4πr ao quadrado, a área da superfície dela, né? O volume é que só que a absorção vai ser na área, não no volume, né? Então a área 4πr, ele deu E, e a temperatura tem que transformar para Kelvin, né? Então aí a gente vai usar aquelas escalazinhas termométricas, né? Eu sei que a temperatura de vaporização da água na escala Kelvin é 373, na escala Celsius 100. A temperatura de fusão do gelo na escala Kelvin 273, na Celsius 0. Então eu quero saber quanto equivale a temperatura em Kelvin se eu sei ela em Celsius. Regrinha de 3 simples, né? TK menos 273 está para 100, assim como TC está para 100. Né? Aí você faz a regrinha de 3, transforma essa temperatura para Kelvin e joga lá. Depois ele pergunta a taxa de absorção. A taxa de absorção está relacionada à temperatura do ambiente, não dela. Certo? Tem que lembrar disso aí, porque ela está emitindo com a temperatura dela, né? E a temperatura do ambiente que vai permitir se ela vai absorver ou não. Porque ela absorve o que está sendo emitido, né? Ela emite a partir da temperatura dela. Certo? Mas ela vai absorver a partir da emissão de alguém, que dá 77. Transformado para Kelvin. Né? Então essa é a taxa de emissão e a taxa de absorção, que é semelhante, mas só a temperatura não é a que ele está. É a temperatura em que o ambiente se encontra. E a líquida é a diferença, né? A taxa de absorção líquida, ó, é nada mais do que sigma epsilon vezes essa diferença. Aí bota um módulo que aí você não se preocupa com o sinal, né? Vezes o módulo dessa diferença aí. Certo? Ok? E eu não conferi o gabarito, porque essa questão não está na minha lista, né? Vocês deem uma olhadinha depois se o gabarito está correto, se tiver algum problema. Certo? É mais para você. Obrigada, David. É mais para você lembrar da expressão da taxa de condução por radiação. Certo? Que é a mesma tanto para emissão como para absorção, só muda a temperatura.